Tudo o que você acreditou a vida inteira sobre o homem mais famoso da história pode ser uma mentira monumental, costurada por impérios, sacerdotes e escribas para controlar bilhões de mentes ao longo dos séculos. Pare por um instante e respire fundo, porque o que vou lhe contar agora vai sacudir o chão debaixo dos seus pés. Imagine que aquele rosto pintado em catedrais, aquele nome sussurrado em leitos de morte, aquele Salvador para quem milhões erguem as mãos todas as manhãs, pode nunca ter existido de verdade. Imagine que o homem que dizem ter morrido por você, que dizem ter amado você antes mesmo de você nascer, talvez seja apenas uma ideia cuidadosamente fabricada dentro de salões fechados por homens com agendas muito humanas. E agora se pergunte uma coisa simples. Uma coisa que ninguém nunca lhe pediu para perguntar. Por que a instituição mais poderosa que já existiu sobre a Terra lutou com tanta ferocidade durante tantos séculos para silenciar qualquer voz que ousasse duvidar? Por que queimou bibliotecas inteiras? Por que perseguiu estudiosos até a morte? Por que transformou a simples dúvida em crime? Isto aqui não é sobre fé, amigo ouvinte. Isto é sobre verdade. E a verdade, quando finalmente aparece, é devastadora. Porque a primeira prova esmagadora de que aquele Salvador nunca existiu está escondida em um lugar que ninguém quer olhar. Está escondida no próprio silêncio da história. Pense comigo. Se ele realmente tivesse caminhado por aldeias empoeiradas, se tivesse curado cegos diante de multidões, se tivesse erguido mortos dos túmulos, se tivesse virado mesas e desafiado o maior império do mundo antigo, onde estão os registros daquele tempo? Onde estão as linhas escritas pelos cronistas que viviam e respiravam naquela mesma terra? É aqui que o chão começa a rachar. Antes de continuarmos, amigo, se essa verdade está mexendo com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que também merecem enxergar. Porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. O Império Romano era uma máquina obsessiva por registros. Eles anotavam tudo: impostos recolhidos em aldeias minúsculas, revoltas de escravos em províncias esquecidas, eclipses que assustavam camponeses, fomes que dizimavam vilarejos, nascimentos de filhos de senadores, preços de grãos no mercado. Nada escapava da pena dos escribas romanos. E ainda assim, nesse oceano infinito de papiros e tábuas e inscrições, existe um buraco negro gigantesco. Nenhuma linha, nenhuma palavra, nenhum sussurro sobre o homem que supostamente abalou a Judéia inteira durante o reinado daquele imperador. Sêneca, o grande filósofo que escreveu sobre ética, sobre moral, sobre os acontecimentos de sua época, nunca mencionou aquele nome. Plínio, o Velho, que catalogou obsessivamente fenômenos naturais e maravilhas do mundo, nunca registrou um único milagre. Tácito, que cobriu em detalhes os conflitos e as figuras poderosas do seu tempo, permaneceu em silêncio absoluto. E o mais perturbador de tudo, Fílon de Alexandria, um filósofo judeu que vivia exatamente naquela região, que escreveu tratados inteiros sobre os costumes do seu povo, sobre seitas, sobre mestres espirituais, sobre conflitos no templo, jamais gastou uma única gota de tinta com aquele homem. Como isso é possível, amigo ouvinte? Como o maior milagreiro que a humanidade supostamente conheceu foi invisível aos olhos de todos os historiadores do seu próprio século. Alguns apologistas apontam o dedo para Josefo, aquele cronista judeu, e dizem: olha, ele mencionou. Mas até mesmo estudiosos dentro das próprias igrejas já admitiram que aquele trecho é uma fraude grosseira, uma interpolação cristã inserida séculos depois, quando ninguém mais podia contestar. A linguagem é de crente, não de judeu observante. O texto traído pelas próprias palavras. Então eu pergunto de novo: onde estão os relatos autênticos? Onde estão as cartas? Onde estão as inscrições nas pedras? O silêncio é tão alto que ensurdece.
E esse silêncio não é um detalhe inocente. Esse silêncio é um grito congelado no tempo, esperando alguém com coragem de finalmente escutá-lo. Porque se nem mesmo quem vivia ao lado dele deixou prova, o que exatamente sobrou para sustentar a lenda? Agora pare tudo e pense nisto. Se aquele homem realmente tivesse existido como lhe contaram, os rabinos do seu tempo teriam debatido suas palavras com fúria dentro das sinagogas. Teriam escrito contra ele, teriam escrito a favor dele, teriam deixado rolos inteiros discutindo cada frase polêmica que ele supostamente pronunciou. Mas o que sobrou desses debates, amigo ouvinte? Nada. Um silêncio seco. Os governadores romanos que supostamente o julgaram e o condenaram deveriam ter deixado cartas, ofícios, relatórios enviados para Roma, como era o procedimento comum daquele império obcecado por burocracia. Mas onde estão essas cartas? Não existem. Os poetas daquela época deveriam ter escrito versos sobre aquele personagem tão dramático, tão controverso, tão impossível de ignorar. Mas os poetas permanecem mudos como estátuas quebradas. E os evangelhos, aqueles 4 textos em que a fé inteira se apoia, não foram escritos por testemunhas oculares. Foram escritos décadas depois da suposta morte, por mãos anónimas que nunca apertaram a mão daquele homem, que nunca ouviram a voz dele, que nunca viram um único dos supostos milagres acontecer diante dos seus olhos. Nenhuma inscrição em pedra, nenhuma moeda cunhada, nenhuma carta pessoal sobrevivente de alguém que dizia ter estado lá. Nada. E aqui entra aquela frase que tentam repetir para calar qualquer dúvida. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Mas quando um século inteiro de historiadores meticulosos, governadores obsessivos, filósofos atentos e poetas sensíveis, todos juntos falham em registrar uma única linha sobre o suposto maior milagreiro da humanidade, essa ausência deixa de ser inocente. Essa ausência vira um abismo. Um abismo que grita. Um abismo que denuncia. Um abismo que revela que o mito foi construído muito depois, em salões fechados, por homens interessados em moldar corações dóceis. Mas o silêncio é apenas a primeira porta que você acabou de abrir. Porque quando você finalmente olha para a história que lhe contaram sobre aquele Salvador, descobre algo ainda mais chocante. Descobre que nem sequer a história é original. E é aqui que o chão racha de vez. Porque muito antes daquele nome ser sussurrado em qualquer aldeia da Judeia, muito antes dos evangelhos serem escritos em grego, muito antes de qualquer sermão ser pregado, povos inteiros ao redor do Mediterrâneo já adoravam salvadores com histórias praticamente idênticas. Presta atenção nisto, amigo ouvinte, porque essa coincidência é impossível. No Egito Antigo, Osíris foi despedaçado, morto e depois ressuscitado como Senhor dos Mortos e da vida eterna. Na Grécia, Dionísio era filho de um deus com uma mulher mortal, transformava a água em vinho nos seus rituais e seus seguidores bebiam vinho sagrado como símbolo do sangue divino. Nos cultos persas e romanos, Mitra nasceu de forma milagrosa no meio do inverno, foi saudado por pastores ajoelhados, prometia salvação através do sacrifício e tinha um banquete ritual de pão e vinho entre seus fiéis. No Egito, Horus foi gerado por uma virgem, a deusa Ísis. Foi anunciado por uma estrela no horizonte. Foi visitado por sábios, batizado em um rio e enfrentou seu adversário sombrio no deserto. Agora me responda honestamente. Isso tudo soa familiar demais, não soa? Ou a gente vai acreditar que dezenas de civilizações diferentes, separadas por milhares de quilómetros, inventaram por acaso a mesma história exata, com os mesmos detalhes, com os mesmos rituais, com os mesmos símbolos, tudo por pura coincidência? Ou a explicação é bem mais simples e bem mais desconfortável? Os escribas que construíram aquela nova religião pegaram tijolos emprestados de todos os templos pagãos ao redor, amassaram no mesmo barro
e moldaram um Salvador no vinho, embrulhado em profecia judaica para parecer autêntico. O pão e o vinho, o nascimento milagroso, a estrela, os sábios, a morte e a ressurreição, a descida ao mundo dos mortos, absolutamente nada disso era inédito. Tudo já existia. Tudo já era cultuado. Tudo já era celebrado em festivais muito mais antigos. E a Igreja sabia disso. Por isso perseguiu os cultos pagãos com tanta raiva. Não porque eram falsos, mas porque revelavam a origem verdadeira da nova lenda. E se a história foi costurada com retalhos emprestados, imagine o que acontece quando você descobre que ela nem sequer consegue manter a coerência consigo mesma. 4 homens escreveram sobre a mesma pessoa e nenhum deles consegue contar a mesma história. E isso por si só já deveria ser suficiente para fazer qualquer pessoa honesta parar de engolir o que lhe servem. Porque se aquele Salvador realmente tivesse pisado na terra, a história dele deveria ser coerente do começo ao fim. Deveria ter peso, deveria ter solidez, deveria ter a consistência de um relato verdadeiro. Mas o que os 4 evangelhos entregam é exatamente o contrário. São 4 peças de teatro diferentes, lutando desesperadamente para parecer a mesma cena. Olha só o absurdo que ninguém quer que você perceba. 2 evangelhos se atrevem a listar a linhagem daquele homem, e as 2 listas são incompatíveis. Uma traça a origem por um caminho, a outra traça por um caminho completamente diferente. E ainda assim, ambos insistem em chamá-lo de Filho de Deus. Se ele era Filho de Deus, para que precisaria de linhagem humana alguma? Em uma versão, ele nasce dentro de uma casa comum. Em outra, ele nasce em uma manjedoura no meio de animais. Em uma, a família foge aterrorizada para outro país. Em outra, a família nunca sai do lugar. Na hora da morte, um evangelho afirma que os 2 condenados ao lado o insultam juntos. Outro garante que um deles o defende comovido. Sobre quem carregou o madeiro, uma versão diz que foi ele mesmo. Outra diz que um estrangeiro foi obrigado a carregar no lugar. Sobre a última noite, um relato o mostra se contorcendo em agonia, suando sangue de desespero. Outro o mostra calmo, sereno, quase indiferente diante da própria morte. E a data do próprio fim muda dependendo de qual pena escreveu. Se você ou eu contássemos 4 versões tão diferentes sobre o mesmo acontecimento, nos chamariam de mentirosos sem piscar. Mas igrejas inteiras, catedrais gigantescas e impérios espirituais se ergueram sobre narrativas que não conseguem nem concordar sobre o próprio Salvador. E aqui vem a pergunta que fere fundo. Se aquele homem existiu de verdade, por que nenhum dos seus biógrafos conseguiu acertar nem mesmo os fatos básicos da vida dele? E a resposta para essa pergunta é mais perturbadora do que qualquer um quer admitir em voz alta. Essas contradições não são acidentes inocentes. Não são lapsos de memória de escribas cansados. Não são variações naturais de testemunhas emocionadas. Essas contradições são as impressões digitais de um mito em construção. São as marcas claras de comunidades diferentes, espalhadas por regiões diferentes, inventando cada uma o seu próprio Salvador, com a sua própria versão, com os seus próprios detalhes convenientes. E depois, muitos anos mais tarde, escribas tentaram costurar essas versões incompatíveis dentro de um único livro e rezaram para que ninguém percebesse as costuras grosseiras. Mas as costuras estão lá, à vista de quem tem coragem de olhar. E agora me responda com sinceridade, amigo ouvinte. Se existisse de verdade um ser todo-poderoso, onisciente, dono do universo inteiro, por que ele permitiria que sua própria verdade sagrada fosse registrada em contradições tão gritantes? Por que permitiria que os detalhes mais importantes da vida do seu próprio filho fossem embaralhados em versões que se anulam mutuamente? A única resposta honesta é brutal. Porque nunca houve verdade nenhuma para ser registrada. Houve apenas lenda informação.
Houve apenas mito crescendo como fumaça. E a Igreja sabia disso desde cedo. Foi por isso que durante séculos ela queimou códices que discordavam da versão oficial. Foi por isso que perseguiu estudiosos que ousaram comparar os textos lado a lado. Foi por isso que transformou a simples curiosidade em heresia punida com fogo. Porque quem olha de perto enxerga, e quem enxerga não volta mais para a cegueira. Você está enxergando agora, amigo. Está vendo as fendas que tentaram tapar com tinta dourada. E quando você pensa que chegou ao fundo desse poço, descobre que ainda falta cavar mais. Porque existe um detalhe ainda mais devastador esperando no próximo passo. Um detalhe ligado ao próprio homem que espalhou aquela religião pelo mundo. Um homem que escreveu antes dos evangelhos existirem. E o silêncio dele vai te chocar profundamente. O homem que praticamente construiu sozinho aquela religião, com as próprias mãos, nunca citou uma única palavra dos supostos ensinamentos do Salvador que ele dizia pregar. E isso sozinho deveria arrancar a venda dos olhos de qualquer pessoa sincera. Pense nisso com calma, amigo ouvinte. Aquele apóstolo viajante, aquele missionário incansável, aquele homem que escreveu cartas e mais cartas espalhadas por várias cidades do mundo antigo, aquele que moldou praticamente toda a teologia cristã que chegou até nós, esse homem escreveu antes dos evangelhos existirem. As cartas dele são os textos mais antigos da nova religião. E o que ele escreveu sobre a vida terrena do Salvador? Nada. Absolutamente nada que faça sentido. Ele nunca mencionou as curas espetaculares, nunca citou uma única parábola famosa, nunca falou do nascimento milagroso de uma virgem, nunca descreveu o túmulo vazio na manhã do domingo, nunca gastou uma linha sequer sobre o sermão pregado no alto do monte. Nunca ergueu a voz para lembrar aos fiéis das tentações no deserto. Nunca citou a multiplicação dos pães, nunca falou sobre Jerusalém, sobre o governador romano que julgou, sobre o julgamento público, sobre as últimas palavras na cruz. Em vez disso, ele fala apenas de um ser celestial, um Cristo espiritual revelado em visões, um ente cósmico etéreo que existe lá em algum plano superior. Não um carpinteiro de pés empoeirados caminhando por aldeias da Judeia. Isso não é história, amigo ouvinte. Isso é misticismo puro. E quando ele finalmente menciona a crucificação, ele faz isso de um jeito vago, simbólico, quase abstrato, sem nunca ancorar o evento em um lugar concreto, sem nomear o governador, sem descrever a multidão, sem lembrar a paixão, que os evangelhos depois inventariam com detalhes dramáticos. Se aquele Salvador realmente foi julgado publicamente sob um governador romano famoso, por que esse apóstolo não grita o nome dele nas suas cartas? Porque se cala. A resposta é devastadora e não tem como fugir dela. Porque nada daquilo tinha sido inventado ainda quando ele escrevia suas cartas. Os evangelhos vieram depois, bem depois, costurando narrativas dramáticas ao redor daquele Cristo místico que o apóstolo só tinha conhecido através de visões dentro da própria cabeça. Ele mesmo admite sem rodeios que nunca encontrou aquele homem em carne e osso, que nunca ouviu a voz dele em pessoa, que tudo o que sabia veio de revelações espirituais, de experiências visionárias, de textos sagrados mais antigos que ele reinterpretava à sua maneira. E nas poucas vezes em que ele parece mencionar algum detalhe mais concreto, como uma suposta descendência real ou alguma referência simbólica ao sacrifício, estudiosos mostram que tudo isso vem das escrituras antigas, não da memória viva de um acontecimento real. O Cristo dele é a escritura antiga ganhando vida dentro da mente mística, não um homem lembrado por quem o viu mastigando pão. E isso deveria aterrorizar qualquer crente honesto, porque significa que o primeiro grande pregador daquela fé não tinha um homem de carne para anunciar. Tinha apenas uma aparição espiritual.
um salvador de visões internas. E a religião inteira nasceu dessa semente invisível. Se o primeiro missionário nunca citou as palavras daquele mestre, talvez seja porque não existiam palavras para citar. Se o primeiro evangelizador nunca descreveu os milagres, talvez seja porque não houve milagres para descrever. Se o primeiro defensor da fé nunca defendeu um homem histórico concreto, talvez seja porque nunca houve homem algum para ser defendido. Está sentindo o chão afundar, amigo ouvinte? É porque você finalmente está vendo o esqueleto dentro do armário. Mas ainda falta enfrentar algo ainda mais sujo. Porque quando os apologistas percebem que não têm testemunhas internas confiáveis, eles apontam desesperadamente para fontes de fora, historiadores pagãos, cronistas romanos, autores distantes. E é justamente aí que a última teia de enganação começa a se desmanchar diante dos seus olhos. As fontes que os defensores da fé erguem no ar como se fossem provas absolutas desmoronam uma a uma, assim que você aproxima a lanterna da verdade delas. E o que sobra é só poeira e vergonha. Olha só o que acontece quando a gente examina cada uma delas com calma. Primeiro, aparece o nome daquele cronista judeu, o tal Josefo, e apologistas correm agitando um trecho pequeno que parece mencionar o Salvador. Mas esse trecho é conhecido até dentro das próprias igrejas como uma fraude. A linguagem dele é de um crente devoto, não de um judeu observante que passou a vida defendendo o judaísmo tradicional. O texto diz que ele era o ungido, que ressuscitou, que fez milagres. Nenhum judeu sério daquele tempo escreveria essas palavras. Foi uma interpolação cristã enfiada séculos depois nos manuscritos, quando já ninguém podia desmentir. Tirando essa falsificação, o grande cronista judeu fica em silêncio absoluto sobre aquele homem. Depois vem o nome daquele historiador romano que escreveu mais de 100 anos depois da suposta morte. Ele menciona que os cristãos eram perseguidos sob um imperador famoso pela sua crueldade e diz que o fundador deles foi executado sob aquele governador. Só que ele não era testemunha de nada. Estava apenas repetindo o que os próprios cristãos já andavam contando nas ruas de Roma. E ele comete um erro grosseiro, chamando o tal governador de um cargo que ele não ocupava de fato, o que prova que não consultou arquivos oficiais, apenas reproduziu boato de mercado. Depois ainda aparece outro romano mencionando alguém chamado Crestus, um nome comum de escravos e libertos daquela época, sem ligação nenhuma com o personagem bíblico. E por último vem um administrador provincial descrevendo cristãos cantando hinos a um deus, o que prova apenas que existia um culto, nunca que existiu um homem real. Somando tudo, o que sobra é vento. Nenhuma inscrição em pedra, nenhuma moeda, nenhum decreto oficial, nenhuma carta pessoal autêntica, nenhum rastro sólido que permita tocar com a mão aquele suposto Salvador. E a Igreja sabia desse vazio gigantesco. E foi justamente por isso que construiu sobre ele uma montanha de falsificações cuidadosamente produzidas ao longo dos séculos. Pensa comigo, amigo ouvinte. Aquela famosa doação, feita por um imperador a um papa, documento usado durante séculos para justificar o poder absoluto do Vaticano sobre reinos inteiros, foi desmascarada como fraude medieval grosseira. Um monte de evangelhos apócrifos foram rotulados como heresia justamente porque contradiziam a versão oficial escolhida a dedo. Cartas falsas foram atribuídas a apóstolos que nunca as escreveram. Relíquias fabricadas em oficinas escondidas foram vendidas como ossos sagrados. Pedaços de madeira suficientes para construir uma floresta inteira foram apresentados como fragmentos do madeiro original. A falsificação virou ferramenta oficial. Não por acidente, por necessidade. Porque sem forjar
não sobraria nada. Sem forjar, não haveria homem. Não haveria Salvador. Não haveria evidência. Só silêncio e vento. E é aqui que chega o golpe final que ninguém quer encarar. Porque mesmo com todo esse quebra-cabeça de mitos emprestados, contradições internas, silêncio histórico e fontes fraudadas, ainda faltava o selo político que transformaria aquela confusão em religião oficial de um império inteiro. E esse selo não veio de nenhum profeta. Não veio de nenhuma revelação celestial. Não veio de nenhum milagre confirmado. Veio de um imperador ambicioso que precisava desesperadamente unificar seu território rachado em 1000 pedaços. Um imperador que enxergou naquele culto crescente a ferramenta perfeita para amarrar povos rebeldes, soldados cansados e plebeus famintos dentro de uma única obediência. Foi nesse salão, longe de qualquer pastor ou pescador da Galileia, que o Salvador conhecido pelo mundo moderno finalmente nasceu. Não em uma manjedoura humilde, não em uma colina com discípulos atentos, mas em reuniões fechadas de homens engravatados em togas, discutindo política com uma taça de vinho na mão. E é por isso que essa história precisa ser contada até o fim. Aquele grande concílio reunido sobre o imperador não debateu se o Salvador tinha existido, debateu o que ele supostamente era. E só esse detalhe derruba a fé de qualquer pessoa que ainda esteja prestando atenção, porque se houvesse certeza histórica, se existisse uma base sólida de fatos reais, nunca teria sido preciso brigar sobre a natureza dele. Mas não havia base nenhuma. Havia apenas fragmentos contraditórios defendidos por facções rivais. Uns diziam que ele era totalmente humano. Outros juravam que era puramente espiritual. Outros afirmavam que era as duas coisas ao mesmo tempo. Outros insistiam que era um símbolo, uma alegoria, uma ideia. E o imperador, cansado daquela bagunça que ameaçava rachar seu império pelo meio, bateu o punho na mesa e impôs uma versão única por decreto. Quem discordasse era exilado. Quem insistisse era silenciado. Quem escrevesse contra tinha seus textos queimados. Foi daquele compromisso político, não de nenhuma revelação divina, que nasceu o Salvador que você conhece hoje. Ele precisava de um mito unificador para costurar povos rebeldes. Os bispos precisavam de uma figura central para justificar sua autoridade crescente. E o povo, esmagado por guerras, fome e impostos brutais, precisava desesperadamente de esperança. Juntos, fabricaram um Messias a partir de mitos antigos, contradições costuradas e decretos imperiais. E a ilusão endureceu com o passar dos séculos, carregada por pinturas, canções, leis, rituais e medo. Mas no fundo, no coração da história, o vazio continua lá. A moral desta jornada toda é uma só, amigo ouvinte. Quando uma história precisa de fogueiras para se defender, de censura para sobreviver, de imperadores para existir, ela nunca foi sobre verdade. Sempre foi sobre poder. E agora eu deixo a pergunta que vai queimar na sua cabeça. Se tudo o que lhe ensinaram sobre aquele Salvador foi construído por mãos humanas com interesses muito claros, em que mais você está acreditando cegamente, sem nunca ter questionado de verdade? Responda nos comentários com coragem, sem medo, sem filtro. E se essa verdade mexeu com você, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma próxima revelação.